Vamos lá falar então sobre a prospecção de medidas de continuidade. A gente já sabe quais são os processos críticos, a gente já caracterizou recursos, construímos, prospectamos os eventos, né? Esses eventos foram submetidos a uma análise de impacto, a gente já consolidou, desenhou melhor o contorno desses eventos. Está na hora da gente falar das medidas de tratamento. Como é que a gente faz para reagir à ocorrência desses eventos e, consequentemente, trazer os processos, os serviços críticos de volta para a operação. Então, do ponto de vista de fluxo, né, o que a gente tem? Entrada da atividade número 4. Eu tenho os eventos especificados, qualificados e selecionados. A gente vai consolidar os eventos de interrupção. Vamos definir as ações de continuidade e vamos estruturar a logística que tem que funcionar, né? Quais são os condimentos que a gente tem que ter por trás para fazer com que essas ações de continuidade de fato aconteçam. A gente vai explicar um pouquinho melhor isso, né, ao longo das discussões. Mas de maneira geral, o que a gente tem? Né? Na consolidação dos eventos, a gente já falou um pouquinho sobre isso, tendo em vista a possibilidade de que mais de um evento crítico, né, afete um evento afete mais de um processo, não faz muito sentido a gente começar a levar eventos repetidos. Então a gente vai levar um evento, né, e a unidade de pensamento ela deixa de ser propriamente o processo, embora ele esteja lá, ele que deu origem a todo o raciocínio inicial, e a gente vai trazer agora os eventos críticos já consolidados, né? A definição de ações de continuidade, que é o 4.2, essas são ações voltadas para a gente, na verdade, como eu disse, contornar, né? Para exercer um controle sobre os danos que já aconteceram sobre um processo crítico, né? De maneira que a gente reconduza esse processo para um nível de execução, ainda que degradado, mas controlado, né? Essas ações, elas podem, em alguns casos, envolver o acionamento de planos específicos. O que isso quer dizer? A gente vai ver que, quando se tratar, por exemplo, e esse é um caso típico, né, de tecnologia, muitas vezes, vários eventos, né, vão acabar se relacionando com aspectos ligados à tecnologia. Então, a gente vai ter interrupção por aspectos ligados à rede, funcionamento de aplicações, conexões, etc. Bom, como existe uma prática amplamente aceita de se elaborar um plano de continuidade de TI ou um plano de contingência de TI, muitas organizações têm isso. Então, no momento que eu estiver endereçando essas ações, elas podem, algumas delas ou alguns conjuntos de ações, podem estar envelopados sob a forma de um plano específico temático, por exemplo, de tecnologia da informação e comunicações, por exemplo. Tá? Então, tudo bem, as ações ali estarão desenvolvidas e ao acionar aquelas ações, de fato, a organização vai estar acionando um plano específico de contingência ou de continuidade de TI e que tem ações com protocolos análogos, só que vocacionados para aquele tema. Tá? No caso específico da gente ter eventos de interrupção que negam acesso a instalações, em algumas situações a organização pode decidir construir ou constituir aquilo que a gente chama de célula de continuidade, que é um espaço físico alternativo e que é montado, né, ele é estruturado, ele é pensado previamente, mas ele é ativado em situações críticas, de maneira que a organização consiga funcionar num site alternativo, digo físico mesmo, né, em condições previamente combinadas. E eventualmente funcionando até com efetivo, com uma estrutura reduzida para entregar os serviços críticos. Então, nesse momento de definir ações de continuidade, é também o momento da gente construir, se for o caso, a estrutura, né, o arcabouço dessa célula de continuidade. Em relação à logística que eu comentei, que é a logística que está por trás, né, das ações de continuidade, é importante lembrar que essas ações, frequentemente, elas implicam na utilização de recursos como sistemas de redes alternativas, instalações, pessoas de outras áreas, a utilização de contratos alternativos ou em emergência de fornecimento de bens e serviços, ou seja, coisas que necessitam se a gente quiser efetivamente lançar mão desses elementos, é preciso que algumas ações
preliminares ou preparatórias tenham sido adotados. É isso que a gente chama de estruturação da logística. Então, tudo bem se eu disser que, caso eu não tenha possibilidade de contar com o recurso humano da organização, por exemplo, né, um recurso humano crítico, eu vou contar com um recurso humano contratado, assim, apenas a título de exemplo, né, contratado de maneira emergencial ou terceirizado de uma outra organização de maneira ok. Só que se eu não tiver previamente feito a pesquisa de quem tem aquele recurso humano ou quem pode prestar aquele serviço para a minha instituição, qual é a base contratual ou legal que eu preciso estabelecer, qual é o arranjo legal, institucional e até contratual que eu preciso estabelecer para fazer aquilo. Se eu não tiver nada disso pronto, estruturado, e é isso que a gente chama de estrutura logística, na hora que eu precisar acionar aquela ação de continuidade, eu vou ter muita dificuldade. Então, a estruturação da logística, né, das ações, ou seja, as ações preparatórias às próprias ações de continuidade, é um aspecto tão ou mais importante do que as próprias ações de continuidade, tá claro? Bom, e com tudo isso, a saída são as próprias medidas de continuidade construídas e pactuadas. A gente tem aqui uma outra matriz. Então, a gente na anterior era uma matriz de impacto, de análise de impacto, e essa é a chamada matriz de continuidade. O que é a matriz de continuidade? Ela é um frame, uma planilha, na verdade, né, em que a gente vai listar por evento de interrupção, quais são, a gente vai fazer uma análise de alguns fatores, né, e vamos chegar nas ações de continuidade na logística necessária. Então a gente pegou aqui só uma linha como exemplo, vamos explicar um pouquinho. Então a gente tem grupo de recursos tecnologia. Uma coisa interessante, uma sugestão que a gente faz é o seguinte: se for possível, junte os eventos de interrupção, indexe pelo tipo de recurso dentro daqueles 4 grandes grupos que a gente citou, lembra? Infraestrutura, tecnologia, recursos humanos e autorização e informação. Vocês podem indexar isso por tipo de recurso. Fica interessante para olhar a matriz de continuidade depois, porque tudo aquilo que disser respeito a insumos tecnológicos vai ser tratado dentro de um mesmo bloco. Como eu falei, neste momento, a gente não está indexando mais especificamente, né, dentro de cada processo pelo recurso, e sim pelo grupo, na verdade, e pelo evento de interrupção. Então, o processo está lá em cima, já está definido. Para cada processo, a gente vai abrir uma planilha dessa. Então, eu tenho o processo realizar a execução de contratos, eu tenho grupo de recursos tecnologia com vários eventos. Uma linha exemplo seria essa, um evento de interrupção indisponibilidade do sistema corporativo. Então, digamos que para eu executar o processo que chama-se realizar execução de contratos, eu necessito obrigatoriamente de um sistema corporativo XYZ. Então eu tenho indisponibilidade do sistema corporativo. Nesse caso, por alguma razão, a gente não estabeleceu uma margem temporal, mas poderia ter sido estabelecida no desenho do evento de interrupção. E aí eu vou colocar interrupção em relação ao tempo máximo, né, ou a variável TMI, que a gente chama, tempo máximo de interrupção aceitável. Então, eu vou explicar, ele não interrompe o processo em sua totalidade, mas degrada significativamente, né? Se isso é verdade, o que vai acontecer? Eu estou dizendo na prática que ele é um evento, que ele não é um evento determinante, mas ele é importante. Síntese do impacto, comprometimento de conformidade e segurança de informação para registro, liquidação e pagamento. Então, digamos que eu tenha lá esse tipo de impacto sobre o meu processo. Quais são as ações de continuidade que foram pensadas? Acionar a coordenação de sistemas para deflagrar o plano de contingência da liquidação em pagamento em tecnologia, ou seja, a tecnologia da informação, a coordenação de sistemas, vai ter lá um plano de contingência para liquidar e pagar de uma maneira alternativa. E número 2, um sistema local, e se o sistema local também estiver indisponível, eu vou utilizar as informações do backup conforme o caso e registrar posteriormente. Então, ações que foram delineadas para responder aquilo ali. Qual é a logística necessária para aquilo acontecer? Então, eu vou assegurar a formalização, aprovação e manutenção do plano de contingência de liquidação e pagamento. Se eu estou dizendo que vou acionar esse plano, ele precisa existir, né? Inclusive mediante pactuação com áreas envolvidas, e vou extrair periodicamente e armazenar um registro, um arquivo com registros históricos das informações dos lançamentos do sistema com o intuito de permitir a validação de parâmetros. Então, a área específica entendeu que essas ações preparatórias vão habilitar as ações de continuidade quando forem necessárias. E a mesma
mesma coisa a gente vai fazer para todos os eventos. A gente vai ter um blocão, né, de eventos de interrupção para aquele processo. O ideal é que a gente faça isso por processo crítico, tá? Indexando por tipo de recurso, né, os eventos afetos àquele tipo de recurso, etc. Bom, como eu falei, a gente pode ter um evento que afeta vários processos. Se quiserem criar também uma visualização consolidada dos eventos, independente dos processos, pode. É possível fazer uma grande planilha envolvendo todos os processos, né? Só que na prática, como a gestão vai acontecer com base na atuação das lideranças de processo, é isso que a gente recomenda, então estar indexado dentro de uma planilha do processo pode fazer toda a diferença. Embora tudo que a gente está falando agora tenha a ver, ou seja uma consequência, como eu disse, do evento de interrupção. Então, o tratamento disso é em função do evento, mas está indexado lá, né? A gente está listado, está colocado numa planilha síntese do nosso processo. Ficou claro? Essa é a matriz de continuidade. Então, o papel da matriz de continuidade é detalhar as ações de resposta, que são ações desenhadas para o retorno do processo à atividade, uma vez que aquele evento de interrupção lá da esquerda aconteceu. Claro, isso vai ser feito para todos os eventos que possam impactar este processo. Tá? Bom, a gente falou que quando se tratar de uma instalação física, é possível que o órgão, a entidade, deseje estabelecer um site alternativo que esteja previamente identificado e estruturado, caso necessário, para uma mudança rápida, uma transferência rápida, de maneira que as atividades mais importantes que dependam da atuação naquele site possam continuar acontecendo. É claro que hoje em dia, numa realidade de trabalho remoto, isso deixou de ser tão relevante, mas para alguns órgãos e algumas entidades isso ainda pode ser muito necessário, sobretudo quando algumas atividades são realizadas que demandem aspectos de segurança e que não possam ser, por alguma razão, transferidas para o domicílio, por exemplo, das pessoas para trabalharem remotamente. Bom, o que é uma célula de continuidade? É um local físico para onde a organização se transfere e, obviamente, é um local onde os recursos vão estar restritos àqueles estritamente necessários para continuar realizando os processos no nível de degradação desejado ou planejado, né? Então, quando eu tenho impedimento do acesso e uso das instalações regulares. Para a gente estabelecer uma célula de continuidade, algumas coisas são importantes e a gente dividiu essas coisas em 4 grandes elementos: pessoas, tecnologia e comunicações, infraestrutura, recursos materiais e serviços, né? Então a gente tem esse canvas da célula de continuidade aqui, que é apenas uma proposta de estrutura de trabalho para vocês. Se num momento qualquer precisarem pensar sobre isso, podem utilizar esse canvas para gerar uma discussão em grupo e identificar os aspectos relacionados a esses 4 quadrantes que precisam ser previamente definidos, pactuados e documentados, para que no momento que vocês precisem acionar eventualmente uma célula de continuidade, as coisas de fato funcionem, vocês não saiam do zero. Então, a gente colocou dentro de cada um desses quadrantes algumas perguntas que, se respondidas em grupo, vão dar uma tinta de que tipo de formalização e estruturação precisa acontecer com antecedência. Então, em relação à tecnologia e comunicações, por exemplo, o que será necessário em termos de tecnologia para a gente funcionar? Como é o acesso aos sistemas, né? Como é que vai ser esse acesso a partir da célula de contingência? Eu tenho pontos de acesso lógico, eu vou fazer isso pela rede móvel, como é que nós vamos fazer? Como será preciso fazer para preparar a célula, né? Eu tenho uma infraestrutura colocada, eu tenho fornecimento de energia, não tenho? Como é que isso vai funcionar? Os sistemas podem rodar lá, eu tenho equipamentos para isso, né? Eu tenho a segurança necessária, eu tenho um ambiente de rede, enfim, tudo aquilo que diz respeito à tecnologia necessária para quê? Para o processo ou para a própria organização. Vamos lembrar que a célula de continuidade ela pode envolver vários processos. Então, tudo aquilo que acabar acarretando de alguma maneira a impossibilidade de uso da estrutura física regular pode ser transferido eventualmente para a célula de continuidade. E nesse caso, a gente pode estar atendendo vários processos críticos, não apenas um. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas, qual é o efetivo necessário para a célula funcionar? Será que eu preciso levar todas as pessoas do setor? Não, às vezes eu vou precisar levar
4, 5, 1/3, 1/5 do efetivo consegue, de uma maneira previamente combinada, realizar o trabalho. Quais são as pessoas, né? Quais serão as pessoas necessárias? Qual é o nível hierárquico, cargo e função, etc. Em relação à infraestrutura, quais são os itens da infraestrutura necessários? Quais são os contratos de pactuação dessa infraestrutura? Esse local ele já estará disponível? Precisa ser reservado? Ele precisa ser contratado? Eu preciso estabelecer algum tipo de parceria, algum tipo de ajuste prévio? Às vezes é dentro do órgão ou dentro da minha estrutura da organização, mas isso precisa estar previamente acordado, a possibilidade de utilizar, né? Recursos materiais, quais os serviços relacionados serão necessários? Serviços de conservação, limpeza, manutenção, segurança, etc. Que materiais eu vou ter que lançar mão para deslocar para lá? Como esses materiais, esses recursos vão ser reunidos? Eu tenho uma logística para transferir rapidamente isso para aquelas instalações? Então, isso tudo pensado numa situação normal, de, como a gente diz, né, de pressão e temperatura normal, é uma coisa. Isso tudo tendo que ser pensado a toque de caixa, quando a gente está diante de um evento inesperado, uma situação de contingência, com a pressão natural dos acontecimentos e a pressão da interrupção do serviço, é completamente diferente. Então aqui é uma estrutura para a gente pensar sobre sites alternativos, caso a gente precise. Bom, e aqui, pessoal, a partir daqui, a gente passa então para a construção do próprio plano de continuidade, né? A gente já levantou os elementos fundamentais. Então, rememorando, a gente sabe quais são os processos críticos, né? Já hierarquizamos os processos, já entendemos em função dos serviços finalísticos quais são os processos críticos. A gente já levantou os recursos dos processos e os eventos, né? Fizemos uma lista, a primeira lista normalmente maior dos eventos passíveis de negação dos recursos que alimentam os processos críticos. Depois qualificamos aquela relação, tratamos e fizemos uma análise de impacto, consolidando esses eventos. Depois pegamos esses eventos que já estavam consolidados, né, e levamos da matriz de impacto para a matriz de continuidade, onde a gente foi indexando dentro do processo por evento de interrupção, né, fomos construindo as ações de continuidade e, muito importante, construindo a logística necessária para essas ações serem prontamente adotadas, né, ou executadas. Bom, agora a gente tendo esses elementos em mãos, está na hora de construir um documento chamado plano de continuidade, que é o documento que formalmente vai orientar tudo isso. E aí a gente entra na atividade número 5, construindo o plano de continuidade. Essa atividade tem como entrada as medidas de continuidade e as medidas de logística que a gente comentou, e a saída é o próprio plano de continuidade, aprovado e divulgado, né? E também as pessoas capacitadas. Então a gente vai tratar de construção do processo de gestão da continuidade, como 5.1, que é muito importante. O que é o processo de gestão da continuidade? Vejam que, a partir do momento que a gente percebe que alguma coisa aconteceu e que, consequentemente, eu tenho a possibilidade, ou já tenho como concreto um evento de interrupção, eu preciso, desde a identificação disso, até as comunicações necessárias, as decisões, a adoção das medidas, o gerenciamento das ações de continuidade, o gerenciamento das ações em curso, o retorno à normalidade, a avaliação disso tudo isso é um processo que precisa estar definido. Porque senão, perguntas do tipo: quem é responsável por acionar o plano de continuidade? Quem tem poder para dizer que estamos ou não estamos numa situação que enseja a adoção de algumas ações de continuidade? Então, tudo isso tem que estar pactuado, definido. E a melhor maneira de fazer isso é construindo o chamado processo de gestão da continuidade, que nada mais é do que um fluxo de processo, como a gente está acostumado a desenhar, em que a gente vai estabelecer todos os passos, desde o momento da ocorrência percebida no primeiro, de início, até o término das ações, da gestão das ações. Então esse processo, ele tem início com o conhecimento sobre o evento de interrupção, e ele vai findar, né, vai terminar com o retorno ao status de normalidade e a consequente chamada desativação do plano de continuidade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês apenas, né, uma tinta aqui rápida desse processo, de como ele poderia ser. A gente não está desenhando aqui, trazendo um fluxo para vocês. É nossa ideia colocar um fluxo como sugestão apenas um fluxo ilustrativo, né, para vocês baixarem junto com o material também, mas esse fluxo poderia contemplar coisas do tipo:
o líder do processo, já que os eventos vão incidir sobre processos. Então, quem é o agente que, em primeiro lugar, perceberia a ocorrência de um evento de interrupção? Provavelmente aqueles agentes que fazem parte das atividades do processo. Então, nada melhor do que o próprio qualquer um que tiver tomado conhecimento de um evento que aconteceu ou está na iminência de acontecer, vai comunicar o líder do processo. Então é importante haver uma área, ou uma pessoa, um agente chamado líder do processo. Esse líder do processo é quem, no primeiro momento, vai chancelar e dizer, ok, estamos diante da concretização de um evento de interrupção. Isso é muito importante para evitar que a gente acabe acionando o plano de continuidade de maneira desnecessária, desgastando, né, trazendo descrédito para esse protocolo de exceção. Então, essa pessoa vai dizer, estamos diante de uma situação que enseja. E aí, o plano vai ter que destacar ações em relação àquele processo de continuidade que estão na alçada do líder do processo e outras que podem não estar. Então, ações de retorno de continuidade um pouco mais imediatas ou adstritas ao próprio setor, elas podem eventualmente ser disparadas e adotadas pelo próprio líder do processo, né? Exemplo, eu vou convocar alguém que estava de férias, solicitando que a pessoa retorne, interrompa as férias eventualmente para poder assumir o trabalho de um recurso humano essencial que se ausentou por um motivo de força maior, ou eu vou solicitar o fornecimento extemporâneo mediante um contrato que já foi pactuado de um equipamento sobressalente para a gente continuar executando um processo crítico. Coisas que, eu estou dando exemplo de coisas que poderiam estar dentro da alçada do líder do processo. Maravilha. Digamos que ele avalie que as ações de continuidade, e para isso é preciso que as ações tenham sido tarjadas com os níveis de competência, se é do líder do processo ou se é, por exemplo, de um comitê de continuidade da alta administração. Então, em função da ação que se precise disparar, o líder do processo vai dizer o seguinte, está na minha alçada ou não está na minha alçada? Se estiver, maravilha, adota a ação e vamos reconduzir o processo. Se não estiver, ele vai comunicar automaticamente para que uma instância superior acione um rito que vai avaliar a oportunidade, vai chancelar o acionamento de uma medida de continuidade mais impactante, por exemplo, corporativa. O melhor exemplo disso é a própria célula de continuidade. Se a gente tiver que deslocar toda a organização para um outro espaço físico, obviamente isso vai impactar todo mundo, toda a estrutura. Então não seria razoável um líder de um processo disparar essa ação. Mas se chegar à conclusão que é necessário, ele encaminha um comitê de continuidade que terá um processo de acionamento expedito, muito ágil, vai se reunir com o efetivo mínimo do comitê, já previamente pactuado, e vai deliberar sobre aquela ação de continuidade. Aí a ação de continuidade entra em curso, tanto aquela que pode ter sido disparada pelo líder do processo, quanto essa do comitê, e a gente está diante do processo sendo executado no modo B, né? Não é no modo A, no modo B, que é no modo continuidade. E aí a gente vai monitorando efetivamente aquilo acontecendo, tá? Então o plano tem que ensejar, ele tem que contemplar todo esse período, todas essas ações até o retorno à normalidade. Lá pelas tantas alguém percebe, o líder do processo, ou um agente, ou alguém envolvido no processo, as condições que ensejavam deixaram de existir. Eu tenho um trabalho de retorno. Então, tanto se eu tiver na alçada do líder do processo ou do comitê, na hipótese do comitê, a gente vai levar novamente, e isso vai determinar uma série de providências para a gente retornar à normalidade, que é um negócio que a gente vai falar um pouquinho à frente também. Então percebam que esse processo ele vai ter uma série de decisões, de pontos de decisão, de avaliação e de ações, de atividades ali inseridas. É interessante, o processo está construído, pautado, e ele faz parte, ele é parte integrante do plano de continuidade. Então, um dos anexos, uma das partes importantes, é justamente o fluxo desse processo, para que todo mundo entenda como é que tem que proceder em cada caso. Bom, a elaboração e aprovação do plano em si, formal enquanto documento, vai seguir os trâmites na organização, mas é muito importante que ele seja muito bem comunicado. Então, não adianta aprovar um plano desse e botar na prateleira. Eu preciso aprovar esse plano, fazer uma exposição executiva e uma exposição para os diferentes níveis da organização sobre o plano. Preciso reunir os líderes de processo, sobretudo os líderes de processos críticos, e fazer e estruturar efetivamente uma capacitação dessas pessoas.
Porque caso contrário, no momento que a gente precisar, as pessoas não vão saber sequer consultar o plano. Então esse plano precisa ser alguma coisa muito familiar para os agentes que vão ter que lidar com a deliberação, com a gestão das ações de continuidade. Então é um momento muito importante, ou seja, uma etapa importante, essa capacitação de pessoas em relação ao plano. Algumas coisas importantes, né? A construção do processo de gestão da continuidade, que é esse que eu me referi anteriormente, ele deve ser um esforço colaborativo de todos os envolvidos no processo crítico em pauta. Por quê? Né? Então, se eu estou falando de um processo, eu posso até reunir equipes de mais de um processo e as lideranças e tratar desse processo de gestão da continuidade. Mas é importante que as pessoas ajudem na construção dos passos. E só assim esses passos vão estar absorvidos e as pessoas vão ter confiança e vão aderir 100% àquilo que a gente planejou. Sugere-se que as medidas de continuidade com sensível impacto em despesas, porque às vezes tem, né, eu posso precisar, algumas medidas podem ter um custo elevado para a adoção, que elas sejam apresentadas na perspectiva de custo-benefício em relação ao processo que elas objetivam proteger. Obviamente, análise de custo-benefício. Né? Se eu tiver que eventualmente lançar mão de um dispêndio muito significativo, pode ser que a administração entenda que é melhor eu conviver com a degradação até determinado ponto de um processo, a ter que, em determinadas circunstâncias, incorrer num gasto ou num dispêndio muito elevado. Então é importante essa análise de custo-benefício. E aqui a gente traz nesse slide uma composição sugerida do plano, só como ilustração. Então ele pode ter como documento disposições preliminares em que a gente vai, né, tratar de uma comissão ou de um comitê de continuidade que a organização pode ter, pode ser um colegiado, normalmente de alto nível, que vai avaliar, não só vai aprovar o plano, vai tratar das medidas preparatórias, mas nas situações de contingência vai ter competência alçada, consequentemente, para deliberar sobre algumas ações mais impactantes para a organização toda. Né? Então é o momento de tratar isso nas disposições preliminares. Ali a gente vai fazer a definição dos termos específicos, para definir alguns conceitos, colocar algumas coisas. Aí tem a parte das disposições sobre acionamento, né? Quem aciona, quem não aciona, a ativação e desativação das medidas é um outro capítulo importante. A gente pode ter um capítulo dedicado à descrição das ações ou das medidas propriamente, né? E ele pode ser apresentado sob a forma de tabelas, em que a gente tem todos os eventos e as ações e as próprias logísticas especificadas, né? Posso ter um outro capítulo que é um descritivo especificamente da célula de continuidade e as disposições finais, em que a gente vai tratar da validade do documento, seu rito de atualização, quem aprova, quem não aprova, e a responsabilidade por casos omissos, né, a resolução de dúvidas. Nas organizações em que a gente trabalhou com gestão da continuidade, o comum era, além desse comitê de alto nível, né, que pode coincidir com um comitê de gestão, um comitê de estratégia, alguma coisa parecida, é normal existir uma área na estrutura, uma assessoria, uma área ligada à gestão da continuidade. Normalmente a área de riscos acaba fazendo isso. E a área que vai ser meio que o meio de campo, por assim dizer, né, entre os líderes de processos e o próprio comitê. Então, é normal que neste processo, além de adotar as ações de continuidade, tanto por parte do líder do processo, como eventualmente do comitê, sempre há essa assessoria ou esse setor que é dedicado ao tema da continuidade, ele seja informado, para que consiga monitorar, assessorar, ajudar em todo o transcurso da gestão da continuidade de negócios. Então, isso também pode estar previsto no nosso plano de continuidade. Bom, isto dito, a gente vai passar agora a tratar de uma outra etapa, né, que diz respeito à testagem. Né? Vamos testar o plano e identificar melhorias nesse. Como é que a gente faz para, em situações que ainda não representam as contingências concretizadas, como é que a gente vai fazer para identificar possíveis melhorias a partir de testes desse plano que a gente acabou de elaborar?